um objetivo só, é fazer com que nessa aula a gente ajude ele a montar a meta, é fazer com que a pessoa que esteja ali tenha resultado. Coloca aqui o cheque de R$ 500, eu lá nos campeonatos de beach tênis, entregava panfletava a Infusion em todos os lugares, então assim... Essa vida é resolver problemas, né? Bom dia, de volta em Campo Grande, olha esse solzão aqui, não tem preço, né? Indo dar uma aula agora para os nossos alunos da REC, pós-graduação em Medicina Regenerativa. Cara, a aula de hoje vai ser absurda. É um desafio que a gente lançou, vou explicar para vocês como é que é. É um desafio que a gente lançou e é o seguinte, o médico tem uma dificuldade às vezes de montar uma meta, certo? Às vezes ele fica ali batendo na tecla, não consegue montar uma meta pro mês, pra semana, tudo mais. E o nosso objetivo é um objetivo só, é fazer com que nessa aula a gente ajude ele a montar a meta. A gente vai montar a meta dele junto com ele, vai destrinchar a meta em semanas e dias. A gente vai ajudar ele a falar, ó, quanto você tem que fazer tal semana, tal dia, como você vai fazer isso, e vai acompanhar diariamente os resultados dele num grupo de WhatsApp. Só que tem alguns pré-requisitos, não é todo médico que pode entrar nesse desafio. Para o médico entrar, ele tem que ter respondido um questionário, ter sido selecionado e se comprometer, isso é muito importante, ter se comprometido em mandar os reports, ou seja, os relatórios todos os dias no grupo. Isso vai fazer com que a gente consiga acompanhar, dar insights e gerar resultado para ele. Se ele não estiver mandando esses reports todos os dias, ele sai automaticamente do grupo, ele é excluído, não pode mais participar. Justamente porque o objetivo é fazer com que a pessoa que esteja ali tenha resultado. A gente vai dedicar energia, tempo para que os médicos consigam sair dessa situação. Vocês sabem, eu sou médico, vai ser meu propósito, vai ser minha missão, fazer com que médicos prosperem através da medicina. Então, bora lá. Tô dirigindo aqui, mostrar pra vocês, ó. Campo Grande, solzão, bom demais, ó. Estava pensando, vocês acham que esses painel de LED é uma boa, cara? É um tipo de marketing que a gente não trabalha muito hoje, mas que eu vejo muito potencial, que é esse marketing mais orgânico, né? Não seria nem orgânico, mas tem um nome, é OTB, OB alguma coisa, Outbound Marketing. Não é Outbound não, Inbound Outbound é outra coisa. Outside alguma coisa, que são esses painéis, essas imagens aí espalhadas pela rua. Isso aí, cara, é um tipo de marketing que ele está muito ligado ao posicionamento de marca, né? Então você fica vendo aquela marca, não é um marketing de resposta direta, como a gente chama, né? Ele é mais um marketing onde você vai entrando na mente da pessoa, no cérebro da pessoa, e quanto mais ela vê a sua marca, mais ela fixa aquela marca no lugar do cérebro, como autoridade de algum nicho, alguma área. E eu tô honestamente pensando em construir alguns desses aqui na cidade de Campo Grande. Fazer o teste, separar uma verba para testar esse tipo de formato. Já pensei até em colocar, por exemplo, da REC Medicina Regenerativa nos hospitais, sabe? Porque ele tá o nosso público-alvo, né? Médicos estão ali dentro dos hospitais, muitas vezes insatisfeitos com os plantões, com a carga de trabalho, com o formato de atendimento. E eu não vejo nenhuma pós-graduação se posicionando nesse nicho, principalmente quando fala-se de algo menos tradicional, como a regenerativa, a longevidade. Pô, mas tem muito tabu, o médico profissional que está nesse ambiente, muitas vezes ele não se identifica com a regenerativa, com a longevidade, mas o nosso objetivo é mostrar para ele que esse tipo de medicina, que esse formato de medicina, que nada mais é do que a medicina como ela sempre foi, numa constante evolução, tem respaldo científico, gera resultado para o paciente, é uma medicina de verdade, sabe? Então estar nesses lugares pode ser muito importante nesse processo, nessa caminhada. Vamos fazer o teste. Acredito que esse ano a gente vai separar uma parte da verba de marketing para investir em novos canais de aquisição. É muito importante a gente diversificar os nossos canais de aquisição, né? Bora ver o que vocês acham, deixa aqui nos comentários, me conta, vocês já investiram no negócio de vocês em marketing? Cara, lá no começo eu distribuía muito panfleto da Infusion. Eu ia nos campeonatos de beach tênis e eu fazia cheque de R$ 500. Se o editor estiver vendo esse vídeo, pede pra Letícia, coloca aqui o cheque de R$ 500, eu lá nos campeonatos de beach tênis, entregava panfletava a Infusion em todos os lugares, então assim, funcionou. Depois, lógico, a gente teve outros canais, a gente identificou outras formas de crescimento, mas era um canal que dava muito certo. Tem muito a ver com posicionamento de marca, sabe? São poucos anos de Infusion, são 5 anos, né, agora de Infusion.
né? Tem muita história e eu tenho certeza que vão ter muitos mais anos pela frente aí. Bom, tô chegando aqui inclusive na Infusion Studio agora para fazer a gravação de uma aula para os alunos e vou mostrando tudo para vocês, fechou? Chegamos aqui na clínica agora. Vamos começar nossa aula. Falta 2 minutinhos para a aula começar. Cheguei em cima da hora, porque hoje tava resolvendo algumas coisas no período da manhã, acabei de fazer uma reunião aqui no carro. Essa vida é resolver problemas, né? Eu queria falar depois com vocês sobre um tema que tá muito na minha mente ultimamente, sobre canalizar energia em algumas coisas, sabe? Algumas coisas que valem a energia depositada, algumas que não valem a energia depositada. Então a gente tem que refletir muito sobre isso. É um ponto importante. Tudo bem, Tati? Tudo bem. Bom? Tudo bem, E aí? doutor. Bora lá, chegando aqui, ó, o time já tá aqui. E aí, não te vi ainda, né? Bom dia, Como é que galera. você tá? Tudo bem? Bom? E aí, como é que você tá? Bom dia, doutor. Bom? Como é que você tá? E aí? Bom? Bora começar. Cheguei em cima da hora, né? Em cima da hora. Bora lá. E aí depois a gente vai fazer uma meta anual e no segundo momento a gente vai... Tem muita coisa para falar. Um abraço, excelente final de semana a todos. Fiquem com Deus. Eu acredito que posicionamento tem muito a ver com primeiro você olhar para dentro, ver quais são os seus princípios, quais são os seus valores, quais são as suas verdades universais, olhar para suas características e ressaltar essas características positivas para o mundo. Não é olhar para a grama do vizinho e querer ser o vizinho, é muito pelo contrário. Posicionamento vem justamente do que nos torna únicos como seres humanos. Se posicionar da forma como nós acreditamos que nós devemos viver a vida e o mundo. Trazer as nossas verdades universais para o mundo, da forma como a gente acredita. O maior erro de posicionamento que existe é você olhar um outro médico, olhar um outro profissional e querer ser igual a ele. Você pode se inspirar por outro profissional, mas você tem que trazer a sua verdade, o seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de gravar conteúdo. O seu jeito é muito importante nesse contexto. E obviamente a gente não pode descolar isso do seu ICP, que é o seu perfil de cliente ideal. Não adianta você, como médico, falar pra mim que você se veste mal, que você não tá nem aí pra sua aparência, que você não tá nem aí pra treinar, e você quer atingir um público que gosta de treinar, que gosta de se vestir bem, que gosta de estar bem arrumado. Isso não vai conectar. E aí, você tem que rever se a forma como você está atuando está correta para o seu objetivo final, que é o que a gente fala sobre intencionalidade. Mas o maior desafio aqui é encontrar uma forma de expressar o que você é, o que você fala, o que você sente, conectando com o seu público-alvo. Por exemplo, eu não consigo ver um médico que trabalha com medicina regenerativa, que trabalha com saúde, que trabalha com estética, sem treinar, acima do peso, não conecta. E o paciente vê isso na hora. Então é muito importante a gente conseguir olhar para o contexto e falar, cara, beleza, esse é o contexto que eu quero me inserir. Quais são as características que eu tenho que, potencializando essas características, eu me assemelho ao meu perfil de cliente ideal? Porque todo mundo aqui vai ter várias características que não conectam com esse público. Agora, é sua escolha identificar qual é a característica que você quer exaltar para determinada situação. Isso é ser intencional. Nunca se esqueçam, ninguém consegue carregar uma mentira por muito tempo. Então, se você não gosta de saúde, você não deveria estar trabalhando com saúde só porque você acha que isso vai botar mais dinheiro no seu bolso. Porque isso não é sustentável, isso é um voo de galinha. Então, trazer a sua verdade e o seu propósito. Existe um livro chamado Ikigai. Eu recomendo muito a leitura para quem está aqui. Ele fala sobre você identificar as coisas da sua vida, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, o que eu sei fazer que é bom para a humanidade, o que eu sei fazer, gosto de fazer, é bom para a humanidade e pode botar um dinheiro no meu bolso, pode servir como trabalho. A partir do momento que você faz esse Ikigai e identifica qual é o seu propósito de vida, fica muito mais fácil se posicionar, porque você está vendendo uma verdade. E aí é estratégia de branding e comunicação. O que é branding, Ian? Muito se fala de branding, fazer um rebranding, tá muito na moda hoje as marcas fazendo rebranding. Branding nada mais é do que ocupar espaço cerebral na cabeça das pessoas. A maior parte hoje, né, se você olhar para as empresas, elas olham primeiro o ICP, elas vão olhar o mercado, o que tem dentro do mercado, que tem uma lacuna onde eu consiga desenvolver um problema ou uma solução para conectar com essa pessoa, com esse perfil de cliente ideal. E aí toda a construção de branding, de narrativa, vem depois disso. Agora, eu sou de uma escola, do Leandro Ladeira inclusive, aonde a gente tem que fazer um caminho inverso. O caminho inverso é o seguinte, primeiro eu vou olhar para dentro, porque não faz sentido eu olhar
para fora se eu ainda não sei quem eu sou, o que eu gosto de fazer, qual é a forma que eu comunico, quais são os meus princípios, os meus valores imutáveis, quais são as minhas crenças, quais são as minhas crenças limitantes. E a partir desse estudo interno do ser humano, eu olhar agora estrategicamente, intencionalmente para o mercado e ver aonde é um nicho de mercado que tem um grande potencial de crescimento e que eu consigo gerar identificação com quem eu sou. Nós somos médicos e nós estamos falando aqui sobre uma clínica boutique, uma clínica de propósito, uma clínica de verdade, uma clínica onde a gente vai atender menos com mais qualidade para o nosso paciente, consequentemente ter uma margem maior de lucro, entregando muito valor. Então eu não estou falando aqui com médicos que querem única e exclusivamente olhar para mercado, escalar negócios, mas sim médicos que têm como principal objetivo escalar o seu propósito. E quando a gente fala de escalar propósito, a gente precisa primeiro olhar para dentro e depois olhar para fora. Se quem me escuta aqui são os médicos que trabalham com a medicina regenerativa, que trabalham com saúde, qualidade de vida, bem-estar, regeneração, medicina de alta tecnologia, medicina do futuro que está sendo aplicada hoje, nós já sabemos muito bem, acho que quem nós somos e qual é o nosso propósito. Porque nós entramos nesse ecossistema muito antes disso virar hype. Há quantos anos a gente já vem falando da medicina regenerativa e estudando a medicina regenerativa? Agora, o que existe é uma grande oportunidade de mercado para os profissionais que têm essa habilidade. Se essa parte interna sua já está disponível, já está acessível a você, agora basta você trazer a sua forma de falar, a sua forma de comunicar, em qual local você quer se posicionar, porque você já tem a sua verdade universal. Se a gente trabalhar 12 horas por dia, a gente só tem 12 horas por dia. Nada no mundo vai conseguir aumentar o seu número de horas. Nada que você faça aumenta o seu número de horas. Mas existem várias coisas que você pode fazer e construir para aumentar o valor percebido das suas horas e cobrar mais caro por elas.